Vamos fazer força? É a hora, né? É a hora? Ó, já deu o sorriso dele. Agora que eu fico feliz. Bora lá. Bora! Eu sou o Eduardo Suzuki E eu sou a Valerie Mello. e hoje a gente tá aqui na Care Club com o Gerson Leite, ele é fisiologista e a gente vai fazer um teste ergoespirométrico esportivo, né? Esportivo, isso aí. Porque tem uma diferença entre o ergoespirométrico tradicional e esportivo, o Gerson vai explicar pra gente, mas antes disso a gente tem algumas perguntinhas. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal, a gente fala aqui sobre tênis para corrida, mas agora a gente também tava fazendo alguns vídeos sobre treinamentos, né, Val? Verdade. E pra todo mundo, já vai deixando o seu gostei, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Então vamos lá, a gente tem algumas perguntas que a gente separou aqui pro Gerson. A gente tava brincando aqui que ele vai ser sabatinado, porque ele vai ser candidato. Mentira, não vai não. Ai, não. Nada de política. Nada. Vamos falar aqui sobre o teste. O que esse teste avalia, Gerson? Fala pra gente. Esse é um teste que a gente realiza para entender o consumo de oxigênio da pessoa. A gente está em repouso, nosso consumo de oxigênio está baixo. Quando a gente entra em exercício, a gente tende a aumentar o consumo de oxigênio para atender a demanda energética do exercício. Esse consumo de oxigênio tem um limite, que a gente chama de consumo máximo de oxigênio, tal do VO2 máximo. E a gente vai tentar identificar esse VO2 máximo e algumas outras variáveis durante o teste. E Gerson, como é que é feito esse teste? Olha, a gente tem duas formas de realizar esse protocolo de ergospirometria. Uma mais tradicional, que é a mais conhecida, feita com um cardiologista, né? Que é um check-up. Depois que a pessoa faz isso, tá tudo ok com o coração dela, ela vem fazer um teste de performance com a gente, né? No caso aqui da corrida, a gente coloca a pessoa para correr e vai aumentando a intensidade, a velocidade. A gente começa também na intensidade mais tranquila, de acordo com o histórico da pessoa, até chegar no máximo dela, pra gente conhecer esse valor de VO2 máximo, do consumo máximo de oxigênio da pessoa. Tá, e quanto tempo dura mais ou menos? É um teste que dura entre 12 minutos, 15 minutos, estourando. Não é um teste muito E prolongado. qual a não. diferença do tradicional pra esse esportivo? Os testes tradicionais, né, eles são muito bons para cardiologia. Só que eles ajudam um pouco o treinamento, a prescrição do treino. Então eles inclinam muito a esteira. Então você tem 5, 10, 15% de inclinação. Ou estágios muito curtos, que a gente não permite, por exemplo, com estágios muito curtos, que o corpo tenha uma certa estabilidade. A sua alteração fisiológica, seus ajustes fisiológicos. Com esse ergospirometria esportiva, a gente consegue ter ajustes melhores para o treino, comparado com essa ergospirometria mais tradicional, mais clínica. Ela apenas apresenta um valor de VO2, dá se o coração da pessoa está tudo certo, tudo tranquilo, ou se tem algum problema, mas ajuda pouco nos treinos. A nossa ideia é ajudar com os treinos das pessoas. Eu vou deixar a Val ir primeiro, porque daí eu sei quanto que ela fez e eu posso ir mais forte. Não, senhor. Vai você primeiro. Eu só tenho que bater minha meta do ano passado, que é 17 km. Não, ela vai primeiro. Tava na dúvida em qual tênis usar, daí como vai rolar essa competiçãozinha, eu peguei o do Kipsang, lógico, né? Fazer força. E quem que deve fazer esse tipo de teste? É o corredor que está começando, o corredor avançado, só corredor de elite? Antigamente era um protocolo de teste, um tipo de teste que só corredor de elite fazia. A gente fazia isso só em laboratório de pesquisa, universidade. As coisas evoluíram tanto que qualquer pessoa hoje consegue fazer. Aquela pessoa que está começando hoje, a gente consegue, por exemplo, determinar quais intensidades, quais velocidades, os paces adequados para ela começar a correr, que é uma coisa bem importante e bem difícil. O cara que é intermediário, que já está treinando há um certo tempo, quer buscar um pouco, né, quer baixar o tempo dos 10, dos 5, da meia, da maratona, também é aconselhável. E a gente também recebe bastante atleta de elite, né, que são os caras que querem mexer em pequenos detalhes do dia a dia. A gente tem recebido vários atletas aqui também. Val, repita. Look, I'm your father. Só isso que eu consigo fazer. Pra determinar, assim, em prova, ele vem aqui, ele consegue saber mais ou menos o que ele vai fazer em prova, ele consegue saber o que ele vai desenvolver na prova. A gente tem um protocolo aqui que é um pré-prova, que a gente chama de teste pré-prova, para testar quais intensidades a pessoa vai tolerar naquela competição, Legal. né? Agora, na Maratona de Berlim, que foi meio recente, eu consegui acertar meio que em mosca ali. Olha! Alguns dos dados, Vamos fazer, né? Edu. O ano passado, na Maratona de Buenos Aires, eu consegui acertar alguns dados também. Então, a gente usa a ciência com a resposta fisiológica da pessoa para tentar entender o que ela pode fazer, por exemplo, numa maratona. É ciência, né? Não é evidente. Não é nada de evidente, né? Né? Não acerto casais, não faço nada disso, né? A questão é aplicar a ciência na prática esportiva. Vamos subir, tá? E
como é que os nossos treinadores, quando eles recebem a avaliação final, como é que eles podem usar essa avaliação, de repente, para trabalhar na periodização? Ou eles colocam os ritmos, né, que a gente tem que fazer na prova? Sim. A nossa ideia aqui, a gente tenta trabalhar com teste muito esportivo, que os nossos dados, a gente gera umas sugestões de ritmos para os treinamentos, as tais zonas de treinamento. Que no dia seguinte que a pessoa recebe, ela já consegue colocar em prática. O nosso contato é direto também com o treinador do atleta. Então a gente envia o laudo dos testes para o treinador também, para que ele consiga ajustar, né? Ele veja as potencialidades. O treinador é copiado, porque se ele precisa de algum dado, precisa de alguma dúvida, ele já conversa com a gente. Já aconteceu vários casos, por exemplo, do atleta treinando sempre muito pesado, muito intenso, e a gente tem que recuar um pouco. E já aconteceu do atleta estar treinando muito leve e ele poder muito mais. Então o treinador olha para ali também e fala assim, ó, tá vendo? Seu teste. Nossa, mostra, não manda não. Né? Não manda não. Tá bem, não mandei, não coloquei meu e-mail, tá certo. Mas eu conheço o e-mail do seu treinador. Não! Fácil? Não. Nada fácil? Dá um certo pânico. Eu acho que se eu estivesse na rua... Mas o que você acha que incomoda? A máscara? Ah, você começa a ficar tonto, porque parece que o ar não tá ali. Aí você puxa e não vem. Dá uma ansiedade. Eu que sou meio ansiosa, já falei, para. Então com esse teste a gente vai determinar Z1, Z2, Z3, é o mesmo que aparece do relógio? É porque o relógio traz um padrão. Se eu conseguir determinar certinho, eu consigo colocar isso pro relógio certinho também. Sim. Zona de treinamento é um local meio nebuloso, cientificamente falando, porque existem diversas formas de a gente determinar isso. Tem cientistas que trabalham com 3 zonas, tem cientistas que trabalham com 4, com 5, com 6, com 7, com 8. Nossa. Ou seja, é muita coisa. É uma zona. É uma zona. Realmente uma zona, né? E o que a gente tenta realizar nesse contexto é ajustar 7 zonas baseadas em alguns dados fisiológicos, tá? A maioria dos relógios, eles trabalham com 5 zonas. Sim. Então a gente sugere 7 zonas, mais o aquecimento. Além disso, a gente também sugere o que colocar no relógio da pessoa, ou seja, ajuda a pessoa a entender o que ela deve colocar para entender o que é zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 do relógio. Zona Tá? 7 é a morte. Zona 7. Jogue. Calma aí, você passa as 7 zonas, né? Mas no relógio tem 5. A 7 seria a 5? A 7 a gente transforma em 5 para o relógio, Tá. né? Por exemplo, se a gente pensar aqui, 5 km, né? Uma prova de 5 km, 10 km, meia maratona, maratona e ultramaratona. Temos 5 intensidades diferentes. Entendi. E além disso, a gente tem uma intensidade um pouco abaixo disso e a gente vai ter tiros, né? Que vão ser mais intensos do que a prova de 5K. Sim. Então a gente consegue ter mais que 5 zonas, Tá. especialmente para essas questões dos tiros, né? E a gente consegue ajustar a fisiologia baseada na resposta da pessoa nessas sugestões que a gente faz após o teste. A Val vai fazer o tiratema. Vai. Ah, gente, 16 não dá. Eu também vou querer tiratema depois. Que vergonha, pelo amor de Deus. Quanto que deu? 16... 16 por hora. 16 por hora, Val. Pouco. Você faz isso... Não é pouco, não é pouco. Não, pelo não é amor de Deus, pouco, mas você faz isso nos teus treinos, Nos né? treinos virado pra parede. Na esteira da parede. eu Olhando faço aquela isso. Vai, aquela vai, fotinho. vai. Agora é a hora do tiratema, vamos ver. Quanto tempo deve ser feito antes de uma prova? A gente pegar o ideal mesmo, a gente fazer um teste uns 3 a 4 meses antes da prova, para que toda a preparação seja feita baseado com os dados do teste. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que um mês da prova a gente consiga fazer um bom teste, 2 meses da prova a gente consiga fazer um bom teste e faça os ajustes finais, por exemplo, da preparação com esses novos dados. A gente tem feito o teste até com 10 dias antes da prova para ajustar a prova da pessoa, né? Aquele teste pré-prova. Então, a gente tem uma gama de períodos para serem feitos. O ideal é a gente conseguir fazer 3, 4 meses antes, mais perto da prova, a gente tem mais dados para falar assim, ó, vai desse jeito que vai dar certo, vai dar RP e tudo mais. Mas se não der para fazer com 4 meses, nesse período ali a gente consegue realizar e ajudar a pessoa a fazer a prova dela. Gerson, a gente escuta muito falar de VO2 máximo, alguns relógios de teste até falam assim, ó, VO2 máximo e tal. E a maioria dos corredores nem sabe o que é isso, para que serve isso, como que é calculado isso, como é que funciona? Durante o exercício, o nosso consumo de oxigênio vai aumentar para que a gente produza mais energia. Só que a gente tem um limite para aumentar esse consumo de oxigênio, que é um limite máximo, né? Nosso limite superior, que é o tal do VO2 máximo, que é a nossa capacidade máxima de captar o oxigênio, transportar ele e utilizar o oxigênio para produzir energia. Quanto né? mais oxigênio, melhor. Ou seja, quanto maior é o valor do VO2 máximo, melhor. Maratonistas de elite, campeões mundiais, né, recordistas, né, da maratona, são caras que têm valores acima de 75 ml de oxigênio para um VO2 máximo, né?
caras com mais de 80. Pegar pessoas comuns, né, que vão correr uma prova tranquila, o VO2 entre 40, 45, 50. O cara tem quase o dobro da... O cara tem o dobro. Dá pra trabalhar isso? Dá pra você, ou isso tem um limite? Ele é limitado muito por questão genética, ou seja, é difícil a gente saber assim, ó, você vai até tal ponto. Os testes genéticos ainda são limitados pra gente entender isso. Porém, a gente consegue melhorar esse VO2 máximo, especialmente com treinamento. Quanto mais você treinar, maior a sua possibilidade de melhorar o seu VO2 máximo. Bora bater os 16 km por hora da Val. Quais os treinamentos assim mais indicados para melhorar o VO2? Tem alguma coisa mais... É difícil fechar um treinamento, porque, por exemplo, se eu pensar em retirada do oxigênio do sangue, eu vou ter que ter mais mitocôndrias. Para fazer isso, os treinos longos, de baixa intensidade, são muito importantes. Em determinados momentos, se eu usar treinos de alta intensidade e curta duração, HIIT, os treinos intervalados bem intensos, eles ajudam a potencializar o que a mitocôndria faz. Um e outro ajudam a gente a melhorar o nosso VO2 máximo. Então, longo, com baixa intensidade, combinado com os treinos de alta intensidade. Então, Tem a muita gente gente chama... que não gosta de correr em baixa intensidade porque acha que, pô, não tô evoluindo. A quantidade de sugestões que a gente dá para os atletas que a gente avalia aqui, treine em baixa intensidade. Olha aí. A gente só treina pancadaria. Adorei. Só que a gente tem que saber qual intensidade é essa. Esse é o ponto. Descobri hoje. Que também é um ponto super difícil. Quem gosta de treinar leve, né, baixa intensidade, verdade. a pessoa acha que não está treinando, né? Tenho escutado tenho amigos assim que eles têm bastante, então eles têm falado bastante assim, baixa intensidade, mas com volume alto, Sim. né? Então, às vezes até 2 vezes no dia tem treino. Vai depender da forma que o treinador organiza os treinos, né? O que a gente tem de mais recente em termos de treino é a tal da periodização polarizada, que ela fala muito de grandes volumes em baixa intensidade, pouco de volume em alta intensidade, os intervalados, poucos volumes entre os limiares, que era a coisa mais antiga. Antigamente se achava que a gente tem que treinar entre os limiares. Hoje em dia a gente já tem trabalhado mais essa periodização polarizada, ou seja, 2 polos, né? Baixa intensidade, muita coisa, e alta intensidade, um pouquinho, né? Mais disso também. Não pode torcer pra ele, não. Se não torceu pra mim... Explica pra gente o que é limiar, porque às vezes o pessoal lá de casa escuta falar sobre isso. Se for pensar na conceituação de limiar, são limites, né, fisiológicos. Durante a nossa corrida, o nosso corpo ele começa a ter alterações fisiológicas, que são demarcadas especialmente por 2 limiares. A gente chama de limiar 1 e limiar 2. Né? A gente tem 2 limiares, e o limiar 1 é o limiar mais leve, uma intensidade menor, mais parecido, por exemplo, com o pace do longão, e o limiar 2 é uma intensidade um pouquinho maior, ou seja, são alterações fisiológicas que acontecem durante o teste, a gente consegue determinar esse limiar 1 e limiar 2. Esse limiar 2 é uma intensidade ali meio parecida com um tiro de 5 km, por exemplo. Então, a gente tem esses limiares que nos ajudam a organizar melhor o treino, diagnosticar se um treino vai ser um pouco mais intenso, menos intenso. Junto com o VO2 máximo, são nossos parâmetros fisiológicos. E uma coisa importante, além da performance, é a saúde do corredor, né? A gente tem uma variedade grande de corredores, tanto os corredores que estão começando até os mais avançados. E nesse teste ergospirométrico, a gente também pode avaliar alguma deficiência cardiovascular ou pulmonar, ou é outro tipo de teste? Na ergospirometria check-up, né, que é feita com cardiologista, isso é bem importante. Tem lá todos os eletrodos, o eletrocardiograma é feito durante o teste. A gente consegue sim entender se o coração da pessoa está funcionando certinho ou se tem algum problema que deve ser investigado com mais calma. Em alguns casos a gente também consegue delimitar algumas disfunções pulmonares, né? Por exemplo, a ventilação não aumenta tanto quanto deveria. A gente tem previsões que devem acontecer naquele teste. Se a pessoa acaba não alcançando, por exemplo, a gente consegue sugerir novos protocolos. Então os médicos vão sugerir novos protocolos para que a gente consiga entender essa saúde da pessoa, se for necessário, para algum teste complementar. Então o ideal para quem está começando no esporte é primeiro procurar um cardiologista. Procurar um cardiologista e fazer sempre um check-up. O teste ergospirométrico, o check-up é o mais importante nesse início. Depois que você fizer isso, tiver tudo ok, a gente consegue treinar tranquilo. A partir de 50 anos é sempre check-up e a gente sugere para todo mundo fazer um check-up anual. No mínimo um teste com cardiologista todos os anos. Val, agora vamos ao resultado. Vamos ao resultado. Corri tão rápido que eu já até me arrumei. Você é muito arrumadinho, tá suadinho aqui, ó. Tô suado, não para de suar, que eu corri muito forte. Correu mesmo. Não, mentira, que tá, nossa, tá calor. Tá 31 graus, eu acho.
É? Aham. Nossa. Dr. Gerson, vamos ao resultado. Que rufem os tambores. Foi bom? Foi ruim? Foi muito bom. Nossa! Muito O Edu bom. ganhou. Céu. Pelos nossos critérios aqui, né? O Edu teve um VO2 máximo, né? Aquele máximo consumo de oxigênio da pessoa em 62 ml de oxigênio. E a Valerie 59,2. Perdi. Música do Chaves pra ela. Perdi. Velocidade pico, né? A gente vai considerar Não, mas que... calma aí, vamos entender esse VO2 máximo. Então assim, 62 e 59 são valores de VO2 muito bons, de pessoas que realmente treinam de verdade, treinam há bastante tempo, se dedicam bastante e conseguem chegar no valor de VO2 desse nível, tá? Pessoas bem treinadas. Viu? Eu treino. Fala de novo. blogueiragem. Nossa, vai, 1, 2, 3 e vai. O VO2 máximo do Edu, 62, o VO2 máximo da Valerie, 59,2. Perdi. Coitado, né? O doutor ele vai ter que explicar, tipo, intervalado. Calma, é só um segundo. Eles vão... 15 segundos para Vai, posta. 1, 2, 3 e vai. Velocidade pico a gente vai assumir o Edu com 17,5 km por hora e a Valerie com 16,5 km por hora, tá? Que são velocidades também altas, muito boas. Isso está acima, por exemplo, de mais de 70% das pessoas que a gente avalia aqui, não é qualquer um que chega nessas velocidades. E isso quer dizer 5K muito bom, 10K muito bom, meia maratona e maratona também bacanas, né? A gente vai identificar isso mais com calma mais pra frente. Doutora, eu não entendi bem. O senhor pode desenhar, por favor? Vamos desenhar, né? É o jeito. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado das explicações do Dr. Gerson. Eu gostei bastante de fazer esse teste, já tinha feito, né, Não Val? gostei, não. Você não gostou? Gostar, não gostei, mas é necessário, né, Du? Sofri. Não gosto É de um sofrer. sofrimento meio louco. Eu queria agradecer a Care Club por ter nos recebido. Obrigada. Eu vou deixar todos os links, as informações da Care Club na descrição desse vídeo. Obrigado, Dr. Gerson. Opa, valeu. Obrigada, adorei, foi ótimo. E eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você não é por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal. Então é isso, nos vemos na próxima. Valeu, abraço. Tchau! Tchau, valeu. Olha o pré-treino da Val. O que é isso? É uma bananinha sequinha com pasta de amendoim de proteína. A gente pensa muito em performance, mas o que é mais importante pra gente é a saúde. E a gente tem uma... Vem te ver!